O pastor Vanderlei está aqui conosco. Pastor Vanderlei, pastor, é meu pai, isso nos uniu. Recentemente ele movimentou a igreja dele também para fazer a série Um Mês para Viver, e foi o período também que eu optei em fazer essa série aqui. A gente trocou algumas informações, alguns materiais, e aí Deus colocou no coração o desejo de trazê-lo aqui para encerrar essa série. Hoje a gente está aqui fechando essa série de mensagens. É um prazer tê-lo aqui conosco. Deus te abençoe, meu amigo. Fique à vontade, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, teu servo aqui nós colocamos diante do Senhor. Ele é instrumento nas tuas mãos. Que ele fale aquilo que vem do teu coração para o nosso coração, e que ele seja um canal do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica à vontade. Queridos, nós estamos trabalhando em nossa igreja com esses 30 dias. 30 dias para pensar a vida, 30 dias para pensarmos em viver uma vida completamente diferente a partir dessa experiência fantástica de imaginarmos que esses 30 dias poderiam ser os últimos da nossa vida. E tem sido uma bênção em nossa igreja. Temos essa experiência de podermos compartilhar a palavra a partir desse tema, e os princípios que foram já expostos, aprendidos a partir dessa série de leituras, dia a dia, fazendo isso, esses princípios foram se tornando parte da nossa vida, da nossa experiência, da nossa vivência. Porque se eu tenho 30 dias, eu preciso aprender a viver de forma apaixonada. Eu preciso amar completamente. Eu preciso aprender a viver humildemente. Eu preciso aprender a quando chegar a hora de partir em paz, de uma corajosa. E, por último, a gente vai compartilhar hoje, é preciso morrer para viver. Precisamos aprender a morrer para viver. E para isso eu quero convidar você a abrir o texto de Lucas, no capítulo 20, nos versículos 38. Nós vamos usar esse texto de Lucas, mas também alguns textos de Eclesiastes, mas vai estar aqui, você vai poder acompanhar comigo. O texto de Lucas eu te convido a ler comigo. Eu vou ler, depois você vai ler esse texto novamente. Quem achou, diga amém. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Vocês. Ora, vamos ler juntos agora. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Todos vivem. É interessante pensar a vida e pensarmos um mês para vivermos como se ele fosse as últimas gotas, o último suspiro que a gente tem. Foi uma experiência fantástica para mim, porque eu, durante 42 anos, que é o tempo que eu tenho de vida, eu não tinha nenhum relacionamento com meu pai. E foi nesse mês que o meu pai, eu descobri que meu pai estava com câncer, e aí, dentro desse propósito de viver um mês, de ter um mês para viver, que eu fui ao hospital do câncer, visitei o meu pai, e perdoei o meu pai, por conta de termos tido esse tempo todo distante. Também pedi perdão ao meu pai, e tive essa experiência de poder quebrar essa distância que existia entre nós. Porque se eu tenho um mês, e pode ser que ele tenha um mês, porque realmente o estado dele no câncer é grave, foi esse mês que eu tive a experiência de poder refazer uma amizade com um amigo de 30 anos, que havia se distanciado de mim, e eu dele, e eu todo
certo da minha razão, e poxa, eu nunca decepcionei esse meu amigo, e eu nunca o tratei de forma desleal, e eu pensava comigo, ele me tratou de forma desleal, e eu pude voltar a ter contato com ele, sair do meu orgulho e voltar para ele, para ser amigo de novo. Por que eu penso tudo isso e por que tão importante é esse tempo? Porque nós aprendemos nesse tempo que a morte é uma coisa que não está distante de nós. Não que isso seja algo ruim, não que pensar a morte seja algo que você deva temer, mas pensar a morte como uma coisa certa, inevitável, mas que gere em nós um sentido para viver, para construir e viver uma vida melhor. Porque ter o conhecimento da morte não pode produzir em nós um sentimento de apatia, de paralisia ou de estagnação. Não, pelo contrário, nós vamos aprender que é preciso morrer para viver, que é preciso compreender o peso que isso tem, que a morte tem, para que então a gente desabroche e descubra um jeito novo de se viver a vida, de se construir as coisas, porque ela está evidente. E para isso eu te apresento alguns textos de um autor que é bem conhecido como alguém pessimista, como alguém que encara os problemas mais cruciais da vida de cabeça erguida e não passa de forma simplista as coisas. Ele simplesmente destaca o quanto a morte às vezes está perto de nós. O que Eclesiastes, ele diz: há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Ele diz: tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó, e para o pó volta. Nós conhecemos esse texto. Ele diz: eu me felicito com os mortos que já morreram, mais do que com os vivos, os que ainda vivem. E eu começo a ler esses textos e começo a pensar: olha, o pastor está pensando de forma muito negativa. Quando eu tive contato com Eclesiastes, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Pensar na morte, falar da morte, é algo que pode trazer a muitos medo. Tem alguns que nem sequer gostam de falar a respeito, pensam em falar a respeito porque a morte os assusta. A morte é como se fosse um fantasma, é como se fosse algo que nos perseguisse, nos amedrontasse, nos trouxesse pânico. Sequer falar em uma enfermidade que possa trazer e vir a nós, nos traz em alguns momentos medo. E aí eu comecei a ver todos esses textos que falamos sobre isso. Mais vale o dia da morte que o dia do nascimento. E outros textos: mais vale ir à casa em que há luto do que ir a uma casa de festa, porque esse é o fim de todo homem. E tantos outros textos. E aí ele começa a pensar: para que viver se a morte é o fim? É o que alguns pensam. Quando falam em um mês para viver, alguns podem pensar: olha, vamos então sentar, esperar a morte chegar, esperar as coisas ruins acontecerem, porque elas são inevitáveis. Não, pelo contrário, nós vamos entender, a partir do texto que nós lemos, que Deus é o Deus dos vivos, que Ele produz vida mesmo depois da morte, de que a morte, ela não é um ponto final para Deus. Ele faz com que os mortos se levantem, e a promessa de Deus para a igreja, que sustenta a igreja, é a promessa da eternidade, é a promessa de uma vida para além da morte, é a promessa de um Deus que rompe e que destrói o poder da morte, de forma que nós morremos, e é preciso de fato morrer. E esse aspecto da morte tem um aspecto também de morrer essa natureza de pecado, essa natureza de iniquidade, e reviver e redescobrir o sentido da própria vida, e ter uma dimensão que não é apenas do aqui e agora, não é apenas do hoje, mas a dimensão da eternidade. Então, para que viver? De que me adianta acumular fortunas ou viver na pobreza? Para que pensar nessas coisas? Para que pensar no dia da morte? É preciso falar da vida e de todo o sentido que ela tem. E preciso, para isso, falar também da morte. Porque a morte não traz pessimismo ou traz desânimo.
traz sim a certeza de que se a vida é curta, de que se a morte é inevitável, de que se eu e você um dia teremos que enfrentá-la, o que fazer então? Se calar, se amedrontar, viver uma vida insignificante, medíocre, simplesmente esperar que ela nos apanhe de surpresa, ou aprender a viver, aprender a morrer e morrer para viver. E é isso que eu quero propor a você, que nós precisamos morrer para viver. É preciso que nossa vida precisa cumprir o propósito de Deus, porque quando nós cumprimos o propósito de Deus, nós então aprendemos a viver. A nossa vida precisa cumprir o propósito que Deus estabeleceu. E aí nós aprendemos com esse texto: Deus não é Deus de mortos, Deus não é o Deus da lógica de morte, Deus não é o Deus que simplesmente põe uma sentença fatalista sobre nós, impossível de ser alterada. Deus é o Deus da ressurreição. Muitos estão presos ainda à morte de Cristo, estão venerando um Cristo ainda na cruz, um Cristo ainda em dores, um Cristo ainda em agonia, um Cristo ainda sofrendo, apenas uma imagem distorcida de Deus que agoniza em sofrimento, em dores ainda. É verdade que as dores do nosso mestre foram enormes. É verdade que ele foi ultrajado e que a morte dele foi uma morte macabra. É verdade que a morte de Jesus foi uma morte que é um símbolo da crueldade de grupos religiosos contra o inocente. É verdade, mas a palavra de Deus nos diz que não terminou na morte, não ficou na morte, não terminou na morte. Cristo ressuscitou dos mortos. E por que é que ele ressuscitou dos mortos? Ele ressuscitou dos mortos para que a minha vida, para que a sua vida pudesse ter um propósito, pudesse encontrar um sentido, pudesse, quando nós olhamos o propósito de Deus para a nossa vida, nós entendemos o que Paulo diz. Paulo diz assim: será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque em qualquer situação que nós vivermos, se estivermos em Cristo, a nossa vida será glorificada, será glórias ao nome de Deus. Deus será glorificado através da nossa vida, se nós estamos em Cristo, de forma que até o meu morrer, até a minha morte, quando ela chegar, ela não será um fracasso, ela não será de desprezo, não será o momento em que fui derrotado, em que fui destruído. Ela será um troféu, será o lugar onde eu chegarei e serei honrado e receberei um galardão da parte de nosso Deus. Eu encontrei, e nós precisamos encontrar o nosso propósito em Cristo. E quando isso acontece, nós podemos dizer como Paulo: portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer, só pode dizer isto quem entendeu que a morte pode matar o corpo, que a morte pode destruir parte daquilo que projetamos, mas não pode apagar aquilo que Deus estabeleceu. Eu e você, um dia teremos que nos encontrar com a morte, mas ela é apenas o caminho de Deus para glorificar e para fazer com que a minha vida e a sua vida possa ser plenamente dele. Até na nossa morte, Deus será glorificado. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher entre viver ou morrer, porque pouco importa para Paulo, pouco deveria importar para nós, se nós encontramos o propósito de Deus. Se nós estamos vivendo nesse mundo sem nenhum propósito, se nós estamos vivendo nesse mundo sem servir a Deus, essa igreja tem propósitos que estão claros para que cada um possa viver, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo. Então é preciso fazer das nossas vidas individualmente e não apenas no coletivo.
e não apenas na relação comunitária, o propósito da vida. É preciso compreender que você, desde o primeiro dia em que você nasceu, Deus escolheu aquele dia, aquela hora, escolheu também o dia em que você partirá. E quando isso acontecer, a sua vida será glórias ao nome de Deus. Deus será glorificado. A morte revela, sim, nossa fragilidade, nossa passividade. A morte revela nossa impotência. A morte revela que nós somos criaturas, mas que existe um Criador. A morte revela que a nossa arrogância, que a nossa jactância, que o nosso coração às vezes orgulhoso, ele vai ter que se dobrar em um momento, porque o nosso corpo facilmente fragiliza-se. A nossa vida vai se esvaindo, tudo passa rapidamente e nós voamos, diz o salmista. As coisas vão passar, essa vitalidade, essa beleza que você tem irá embora, mas isso não deve ser motivo para nós, não deve ser motivo de estarmos preocupados ou desistindo ou frustrados com a vida. Não, é preciso encontrar o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, e entender, em segundo lugar, que o Deus da vida nos formou para a eternidade. Ou seja, há um propósito de Deus. Esse propósito não acaba com a morte. A morte é no máximo uma vírgula, um hiato entre aquilo que será a vida na eternidade. O apóstolo Paulo vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não são nem de perto para comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. O que Deus tem para nós, o que Deus planejou para a nossa vida não acabará quando a morte chegar. Deus nos formou, Ele mesmo, como um artesão, Ele foi lá, pegou o barro e foi aos poucos construindo, e foi aos poucos fazendo. Ele nos formou, o Deus da vida nos formou para a eternidade. Então, quando nós baixarmos a sepultura, o nosso corpo irá. Quando morrermos, morrerá uma etapa da nossa vida, mas para além da vida, nós iremos viver e conheceremos o Senhor e seremos conhecidos dEle. Não há fracasso na morte, não há fracasso em nada que fazemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo decreto de Deus, para aqueles que são escolhidos de Deus. Como Deus livrou Cristo das garras da morte, o mesmo Ele fará com seus fiéis que morreram. Nós não temos que olhar a morte de forma negativa. Nós não temos que pensar que aqui, quando falamos de morte, estamos falando da negação. Estamos falando que vida se constrói mesmo depois que morremos. De que é preciso sim morrer. E Paulo é quem vai interpretar melhor isso. Isso que Jesus está dizendo. Ele vai mostrar que estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele está dizendo isso numa circunstância e num contexto em que ele está preso, encarcerado, não pode pregar, não pode cumprir o seu propósito, não pode viver segundo o propósito que Deus estabeleceu aos olhos humanos. Mas Paulo não é amarrado por algemas e nada pode deter aquilo que Deus planejou para a vida dele. O propósito de Deus é cumprido nele, porque Deus o formou para a eternidade. As suas palavras sobreviveram a tudo isso, assim como aquilo que nós testemunhamos, o nosso legado, a nossa vida, a nossa história sobrevive a tudo isso. E a glória de Deus prometida, que há de ser revelada no futuro, há de se dar para nós, porque se Deus disse, eu e você precisamos crer nisso, que as glórias do futuro serão muito maiores do que a do presente. Nós precisamos confiar nisso. E quando eu e você, primeiro, entendemos o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, quando nós entendemos que Deus, o próprio Deus é que nos formou, Ele nos formou e nos criou
para a eternidade. Sabe o que acontece? Olha para mim. Não nos percamos, não nos perdemos. Não nos perdemos em banalidades. Nós não perdemos a nossa vida, não jogamos ela fora. Por isso que eu digo, não se perca em banalidades. Não desperdice a sua vida. Não jogue fora a sua história. Não jogue fora aquilo que você viveu até agora com o Senhor. Você precisa confiar para além desta vida. Precisa confiar que a morte há de aperfeiçoar quem você é. Eu gosto muito de poesia. Aliás, a minha visão é de que, diferente do que alguns pensam, Deus não é um teólogo sistemático. Deus não é um teólogo sistemático. Deus não é um criador de sistemas. Deus é um poeta. Deus vê as coisas que faz no início do mundo e vendo a obra da sua criação, ele diz que tudo que ele fez era. Deus ama a beleza. Deus ama o bom, o belo, o justo, aquilo que há nesse mundo, que há de belo, de justo, aquilo que há nesse mundo que tem essa origem está em Deus, porque Deus é o autor do bem, do belo, da onde existe o bom, Deus está presente. E quando eu digo para você que você não pode desperdiçar a sua vida, não pode se perder em banalidades, porque o Deus da vida te deu uma vida para viver, e você precisa aprender a morrer e aprender a viver, significa dizer aquilo que Fernando Pessoa escreve. E eu quero que você preste atenção nesse poema. Ele diz assim, Fernando Pessoa diz assim: não se acostume com o que não te faz feliz. Revolte se for preciso. Alargue seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se estiver saudade, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se achá-lo, segure. Ele, mesmo não tendo o conhecimento revelado da Escritura, mesmo assim, compreende um pouco do que é não desperdiçar a vida, porque se Deus é o autor da vida, e se Ele te deu a vida, e disse que a vida é boa, e disse que o mundo é bom, e disse que você deve desfrutar dessa vida, que você deve aprender a viver, de forma a viver o máximo da vida, a plenitude da vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o texto no original não é vida no sentido de bio, de natureza, é zoé, no sentido de vida, de plenitude, de inteireza, de totalidade. Ele veio para nos dar a vida plena, a vida perfeita, a vida que vale e que traz sentido para nós. Muitas pessoas estão gastando a sua vida naquilo que nada serve, naquilo que para nada presta, naquilo que não tem sentido algum, correndo atrás de vento, correndo atrás de coisas que não trazem nenhum sentido e nenhuma alegria para o nosso coração. E aí o próprio Jesus vai dizer: aqueles que buscam riquezas, que buscam nas virtudes, que buscam na posição social, que buscam no lugar religioso em que se encontra uma posição especial diante dos outros, que tudo isso é banalidade, que tudo isso é desperdiçar e jogar a vida fora. E ele mesmo fala: pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta construirmos castelos e não aprendemos a viver a nossa própria vida? É preciso aprender a viver, e aprender a viver é viver a vida de Jesus, é desfazer-se de concepções erradas sobre a vida, é desfazer-se de compreensões equivocadas sobre a vida. É preciso viver uma vida tal como o Senhor planejou para nós. É preciso aprender a morrer para viver, e é preciso morrer
para viver para Deus e ser dele, porque nós somos comprados pelo sangue dele. Tudo que há em nós é dele. Ele nos fez, nos formou, nos deu um propósito. Ele mesmo, o próprio Deus, se encarregou disso. E algumas pessoas estão se perdendo a chance de viver uma vida feliz, perdendo a chance de viver uma vida que vale a pena, de encontrar um mês e toda uma vida para se viver bem, para se viver feliz. Nós devíamos ser esse povo, nós devemos ser esse povo que vive feliz. Outro dia, conversando com a minha mãe, e ela, durante muito tempo da vida dela, frequentou a Beija-Flor de Nilópolis. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma escola de samba. Eu sei que os crentes, vocês não devem ter nem ouvido falar disso. Você não deve nem ter ouvido falar sobre isso. Minha mãe foi da escola de samba, minha mãe ia sambar. Passava a noite toda no samba. Toda a noite. Olha, eu era menino, e a mãe saía, uma vez era Natal, e ela, mãe, tu vai sair? Ela, vou no samba. Foi pro samba. Minha mãe, depois de muito tempo de oração, se tornou crente, foi para a igreja, conheceu Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Minha mãe ficou chata. Minha mãe não sorri. Minha mãe só reclama. Se ela estiver se ouvindo aqui, ia ficar, é assim não, mas já reclamando. Porque às vezes a gente acredita que para se viver uma vida santa, tem que ter cara de santo, e cara de santo é cara fechada, é cara carrancuda, é gente que fica achando que Deus é o cerceador da felicidade, da liberdade, da alegria, da vida. Deus não é essa pessoa que restringe a felicidade. Não, é preciso morrer para o mundo, sim, para viver para Deus, mas não significa dizer que a vida se acaba quando se converte a Jesus. Pelo contrário, quando nós morremos para o mundo, quando nós morremos para o pecado, então nascemos para Deus, então somos salvos da morte eterna, e passamos a viver numa nova realidade, onde Deus é o Senhor, onde a vida verdadeira passa a existir para nós. Muitos de nós ficamos presos ao passado, às culpas, às mentiras do diabo, amarrados, amordaçados, acovardados, vivendo uma vida aquém daquilo que Deus quer para nós. Nós já morremos para esse mundo e já temos uma vida nova. A vida nova é Jesus Cristo. E aí você precisa fazer algumas coisas, que é aquilo que eu chamo de mitos, que nós construímos, de que se é feliz assim, se já morremos em Cristo, diz Paulo, se morremos em Cristo ressuscitamos, porque a união espiritual se dá na morte de Jesus. Nós morremos com Ele e nós ressuscitamos para a vida que Ele deu, que Ele prometeu. Nós não viveremos essa vida no futuro, não é uma coisa futura, não é uma escatologia a ser completada no futuro. Não, é para hoje, já agora. E muitos de nós estamos vivendo pensando, se eu tivesse feito essas escolhas, se eu não tivesse feito essas escolhas erradas, poderia ser feliz. Já ouviu as pessoas falarem isso? Elas dizem às vezes, se eu não tivesse feito tão mal, se não me tivessem feito tão mal, eu poderia ser feliz. Se a vida não tivesse sido tão injusta, eu poderia ser feliz. Se eu tivesse tido os filhos, ou se não os tivesse perdido, poderia ser feliz. Pensando naquilo que poderia acontecer para que elas fossem felizes. Ou às vezes pensando, quando eu encontrar o meu príncipe encantado, o trabalho perfeito, quando eu ficar rico, quando eu vencer essa doença, então eu poderei ser feliz. A verdade é que quando pensamos assim, estamos enganados. A única coisa que pode fazer você não jogar a sua vida fora,
não desperdiçar o seu tempo de vida sobre essa terra e viver a vida que Deus preparou para você, é encontrar-se com o nosso Redentor Jesus Cristo, é entregar-se a Ele e é viver confiando nele, é viver apaixonado pela vida, sabendo que a vida custou um preço de sangue, foi o sangue do meu Redentor, foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então não se dá e não podemos pensar naquilo que não tivemos, naquilo que não fizemos, nas coisas que não temos, para pensar que assim seremos felizes. Ainda que você não tenha essas coisas, ou que você não viva essa realidade, o que importa para que você tenha de verdade um conhecimento que te leve à felicidade, à plenitude da vida, é conhecer a Jesus Cristo, Cristo o ressurreto, é conhecer a vida de Jesus, é saber que a sua vida está ligada a dele, e que a morte dele é a sua morte, e que a vida dele é a sua vida. Se você está em Cristo, já não está mais morto, está vivo, vivo na vida que Ele deu. E aí é preciso, para que isso aconteça de forma definitiva em nós, é preciso que você confie em Cristo e viva a vida como Ele planejou que você vivesse. Confie em Cristo e viva apaixonadamente até o fim. Eu não sei se você conhece gente que quando chega a uma certa idade começa a lamentar o corpo que já não é mais tão forte, lamentar porque já não tem mais tantos recursos como tinha no passado, porque os amigos se foram, porque a vida já não é mais como era. O que eu e você precisamos aprender é que em cada circunstância da nossa vida, em cada situação da nossa vida, o que faz a diferença é quando eu e você confiamos naquilo que Jesus Cristo disse: eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Eu estarei com vocês para sempre. É preciso que vocês estejam comigo. É preciso que vocês saibam quem eu sou. É preciso que vocês vivam comigo, disse Jesus em vários momentos no Evangelho. E estar com Jesus significa viver de forma apaixonada. E viver de forma apaixonada não é viver lamentando a sorte, não é viver lamentando a vida, não é viver injuriando a vida, não é viver amaldiçoando a sua história. A sua história não é maldita, não há maldição sobre tua vida. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Você está livre para viver uma vida e ter os sonhos que Deus planejou para você. Sua vida não está marcada para derrota e para desgraça. Você não será fruto de maldição, ou os seus filhos frutos de maldição, como alguns dizem para você. É preciso confiar que o Deus que nos salvou, que morreu e ressuscitou dos mortos, nos dá a garantia de que o reino dele começou nessa terra. O reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus já é presença entre nós. E quando isso acontece, a gente começa a aprender que a felicidade é se apaixonar pelas pequenas coisas dessa vida. Quando você entende que precisa morrer para viver, é o tipo de morte que está ligada à morte de Jesus. É a morte para o mundo, é a morte para o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é mau. O pecado não é apenas uma tentativa de Deus de coibir-nos dos prazeres da vida, porque o pecado é o excesso das coisas que destrói a nossa alma. Quando a palavra de Deus diz que não deves mentir, é porque aquele que mente perde a confiança nas pessoas que estão à sua volta. Então mentira não é apenas uma proibição, mentira é Deus te mostrando que a verdade é melhor do que a falsidade. É mostrar para você de que os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus são leves, porque se vive uma vida plena quando se cumpre os mandamentos de Deus. E eles são fáceis de serem cumpridos quando você nasceu de novo, quando a vida nasceu em você. E sabe quando a vida nasce em você? Quando Jesus entra na sua história, na sua vida e na minha vida, como já entrou na vida de muitos que aqui estão.
E aí nós aprendemos que viver de forma apaixonada significa aprender a dividir os seus dias com as pessoas amadas, aprender a celebrar a vida, aprender a dizer mais sim do que não à vida, a não viver escravo do trabalho ou escravo de qualquer outra coisa, mas viver tempo de qualidade com a nossa família. Olha, eu sou pai velho. Eu sou pai velho porque tive meu primeiro filho com 40 anos. Eu tenho 42. Meu primeiro filho, 40 anos. Ele está lá no cultinho das crianças. Vocês não sabem que eu estava sentado ali. E ele foi, chamou as crianças, ele levantou, já foi embora. Toda alegria. E eu aqui desesperado, pensando, vou lá ver. Vou ver como ele está. Ele está feliz lá, mas eu estou ali preocupado. Estou ali preocupado. E preocupado com as tias. Preocupado com as tias. Que tem que lidar com ele. Porque ele não para, ele quer subir, quer descer, quer para lá, quer para cá. Mas aprender a viver a vida de Cristo significa não viver a vida do mundo. Não viver mais para o mundo. Viver a forma simples como Jesus vivia. Aprender a dizer mais sim à vida. Aprender a confiar na bondade, na misericórdia de Deus. Às vezes nós andamos tão preocupados, tão ansiosos, tão cheios de coisa na nossa cabeça, como coisa tão simples que o filho ir para o outro lado da parede. Preocupados porque esquecemos que precisamos confiar na bondade e na misericórdia de Deus, que é essa bondade e essa misericórdia de Deus que nos sustenta. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele permanece sendo o Deus bom, misericordioso. A nossa miséria, o nosso pecado, as nossas dores não mudam o humor de Deus. Deus não muda de humor. Eu e você precisamos, para isso, amar ao Senhor, aprender a amar ao Senhor e confiar nele, amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, entregar-se a Jesus por inteiro, morrer para esta vida, morrer para esta vida, morrer para as preocupações dessa vida, confiar que Deus está cuidando de nós, como diz a sua palavra. Ele disse, não se fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem atemorizados, não tenham temor algum, não vivam apavorados, não vivam desesperados. Confie que Deus está cuidando de você. Isso é nova vida. Já não vivo eu, diz Paulo mais uma vez. O grito de Paulo está presente na minha vida. Já não vivo eu, porque Paulo entendeu que a morte, morrer para esse mundo, era preciso acontecer para que uma nova vida pudesse raiar. Porque nós morremos, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Cristo guardou, Ele está guardando a nossa vida e vai guardar até o fim. E até o último suspiro, até o último momento, até o momento derradeiro da nossa história, Ele estará para sempre conosco. A vida que Ele dá é segura, a palavra dEle é eterna. Passarão céus e terras, mas sua palavra não passará. O que Ele disse se cumprirá. O que Ele falou está valendo. Ele é o nosso Deus. Se nós morremos nele, nascemos também nele. É preciso que o velho morra para que o novo possa surgir. É preciso que o velho homem morra para que o novo homem possa renascer. Nós estamos em Cristo e precisamos morrer para uma nova vida surgir. O velho precisa morrer para surgir o novo. É preciso que morramos para que uma nova vida possa ressurgir. Nova vida, sem lembranças do passado,
sem o peso do passado, sem as marcas e as culpas do passado, sem olhar a vida pelo retrovisor, sem ficar lamentando. Pelo contrário, é o apóstolo Paulo que nos diz: e vós revistais, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, para o pleno conhecimento. Morra para o mundo, morra para a carne, viva plenamente para Jesus e com Jesus, para a glória do nome dele. O Ministério de Louvor vai cantar uma música que diz muito bem a esse respeito. Depois o pastor Ismael estará aqui e estará orando pela sua vida, se você assim desejar, que colocar sua vida no altar de Deus, colocar sua vida no altar de Deus como um altar de sacrifício, para que Deus transforme a sua história, transforme a sua vida, para que você morra para esse mundo e renasça para uma nova vida, que somente Jesus dá a mim, dá a você. Que Deus te abençoe. E aí fica algumas percepções do autor. A primeira é que quando a gente vive a vida entendendo que a morte é algo que não está distante de nós, que ela é real, isso nos leva a viver uma vida melhor. Porque ainda que involuntariamente a gente pode ser levado a viver a vida pensando que a gente vai viver para sempre, quando na verdade a gente não vive para sempre. Mas vem a segunda observação desse autor, que é: por quê? Olhando para essas pessoas, por que esperar até o último minuto para poder fazer mudanças significativas que poderiam ter feito há tanto tempo? Por quê? Queridos, muitas vezes a gente vive a vida nessa perspectiva. Não sei como essa palavra fala com você, mas eu creio que nesse desfecho, nesse final de série, a palavra de Deus é muito decisiva para a gente. E ela foi assim no caminhar desse mês. Talvez você não fique sabendo, né? Até porque não tem como a gente compartilhar tudo. Mas pela graça de Deus eu recebi várias mensagens. Pastor, eu quero te comunicar que essa semana eu tomei uma decisão de me reconciliar com uma pessoa. Eu quero dizer para você, igreja, que isso foi comum esse mês. Pessoas me comunicando que, tocados pela palavra que foi ministrada nesse altar, decidiram fazer mudanças significativas na sua vida. E a gente foi pensando: por quê? Por que deixar para algum dia aquilo que a gente pode fazer hoje? Por quê? Mas hoje, a palavra ela entra num ponto muito decisivo na nossa vida. Muito decisivo. A palavra de hoje ela faz a gente confrontar o pecado. A palavra de hoje ela chega para a gente e ela vem com a palavra de Deus para que a gente possa fazer a seguinte pergunta: até quando? Até quando? Até quando eu vou ter algo perto de mim que não deveria estar, mas eu continuo tendo? Até quando eu vou conviver com aquilo que eu sei que desagrada a Deus, mas eu continuo convivendo? Até quando eu vou acostumar-me com algo que eu sei que está errado na minha vida, mas eu não sou capaz de mudar? A palavra de hoje é assim que eu compreendo. Ela vem questionar a gente do que vale a minha vida dominicalmente na igreja, dominicalmente participando de uma congregação, de um ajuntamento, sendo membro da igreja, se aquilo que a palavra de Deus me manda claramente fazer eu não faço.
Essa série vai passar. Amanhã, daqui a pouco ela já é passado. Vão vir outras mensagens, vão vir outras séries. Mas a gente precisa entender que tudo aquilo que Deus nos permite ouvir, que tudo aquilo que Deus direciona quem está aqui nesse altar ministrando, é para que isso seja a palavra dele na sua vida. É para que você receba não como palavra do pastor Ismael, não como palavra do pastor Vanderlei, ou de qualquer pessoa que esteja aqui, mas é Deus falando com você. E eu quero te perguntar, meu irmão, o que Deus tem falado com você? O que Deus ministrou no seu coração durante esse mês? O que Deus ministra para você quando você pensa nessa série Um Mês para Viver? Quando a gente fala aqui, você ouviu isso, por que você deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje? O que Deus fala no seu coração? Porque você pode tomar a decisão de ouvir e simplesmente ouvir, e essa série passar e nada mudar. Ou você pode tomar a decisão de falar: a partir de hoje isso basta, isso vai mudar na minha vida. Porque a gente é convidado, queridos, a, embora sermos imperfeitos, a cada dia sermos melhores. A gente é convidado, queridos, a crescer nessa vida espiritual, a olhar para as nossas fraquezas, para as nossas imperfeições, nos vermos frágeis como somos, mas podermos dizer: pela misericórdia de Deus, hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu serei melhor do que hoje. E a cada dia que eu me relaciono com Deus, isso traz mudanças significativas na minha vida e me faz ser melhor. Você pode ser melhor crente, você pode ser melhor pai, você pode ser melhor esposa, você pode ser melhor esposo, você pode ser melhor filho, você pode ser melhor servo, você pode ser melhor amigo, você pode ser melhor companheiro, você pode ser uma pessoa melhor. O Evangelho pode transformar a sua vida e te trazer para algo melhor. Eu não quero saber o que você coloca diante de Deus nesse fechamento de série, porque muitas coisas podem acontecer nesse momento. Você sabe muito bem que o fato de você estar numa igreja não significa que você seja alguém convertido. Você sabe disso, não sabe? Quando a gente fala em conversão, quando a gente fala em morrer para essa vida e nascer em Deus, viver uma nova vida em Deus, a gente não fala para quem não conhece a igreja. A gente pode falar muito bem para quem conhece a igreja. Eu nasci no lar evangélico, mas eu não nasci convertido. Um dia eu precisei entregar minha vida para Deus. Um dia eu precisei abrir meu coração para Cristo, deixar Ele morar, esse Espírito Santo fazer mudança na minha vida. Isso precisa acontecer na vida de todos nós. Talvez falte a conversão na sua vida. Talvez você nunca tenha morrido. Talvez você seja um membro da igreja. Talvez você se relacione na igreja. Talvez você sirva em algum ministério na igreja, mas você não morreu. Olha, eu quero te falar que essa série termina hoje, e que você não pode deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Querido, traz na memória aí, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. O que está pendente? O que está pendente? Para não perder o costume, tem uma canção antiga que diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo. Me ajudem. Só não hás de ver. Tá fora. Quando tudo Queridos, a gente não tem muito tempo. Para ser sincero, a gente já até passou do tempo. Mas eu não quero que você saia daqui hoje sem fazer um compromisso com Deus, sem reafirmar algo diante dEle, sem renovar algo diante dEle. Essa é a nossa proposta quando a gente ministra uma palavra dessa para a igreja. Que haja mudanças, que haja consertos,
que hajam ajustes, que hajam alianças. Querido, se não apenas essa palavra de hoje, mas se o conjunto dessa série te traz hoje a necessidade de colocar algo diante do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui para frente para a gente orar agora nesse momento. O que você precisa colocar diante de Deus? O que precisa mudar na sua vida? Não importa se você é membro dessa igreja há 1 ano, há 50 anos, se você é um visitante, se você é um não crente, essa palavra é para todos nós. Se você precisa fazer algo diante do Senhor, o que é? Se essa palavra mexe com você, sai do seu lugar, vem aqui para frente, vamos orar. Vamos orar. Esse é o momento de você colocar diante do Senhor aquilo que você não tem força para fazer, mas você sabe que Ele pode mover na sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não fique acanhado, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Pastor Vanderlei irá orar ao Senhor. Senhor, nós queremos colocar no Teu altar aquilo que até hoje carregamos, que traz culpa, que traz peso, todo o caminho de pecado, tudo aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos distancia do Senhor, aquilo que nos afasta, aquilo que nos esfria, aquilo que nos tira a alegria de servir a Ti, ó Deus. Nós queremos, a partir desse mês, desses encontros que tivemos aqui, que o Teu povo teve nesse lugar, começar um tempo novo, começar uma vida nova, renovar a nossa esperança, a nossa confiança em Ti, começar do zero e começar uma vida nova, sabendo que se a morte chegar amanhã, nós estaremos prontos, porque a nossa vida Te pertence, porque a nossa história está em Tuas mãos, e porque tudo o que fazemos, ó Deus, e tudo o que construímos nessa vida, só tem sentido se o Senhor está conosco, se o Senhor é a nossa vida, se a nossa vida pertence a Ti. Por isso nós colocamos a nossa vida em Teu altar, colocamos a vida desses nossos irmãos em Teu altar, para que naquilo que cada um traz ao altar do Senhor, o Senhor traga mudanças, o Senhor faça as transformações, o Senhor nos erga para viver a vida que o Senhor mesmo planejou. Ó Deus, sobre Tua igreja aqui nesse lugar, nós Te pedimos que Teu Espírito Santo sopre de forma poderosa, que seja um tempo de avivamento, de renovação, de comprometimento com a Tua palavra e com a Tua vontade. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa história, nós colocamos, ó Deus, os nossos fracassos, os nossos pecados e pedimos perdão. Queremos, ó Deus, nessa noite, que comecemos um novo mês, uma nova etapa, onde todas as coisas façam sentido, porque o Senhor está no centro de tudo, porque o Senhor governará muito mais, fará e terá todo o senhorio da nossa história, da nossa vida, da nossa igreja, da cidade em que moramos, do estado em que estamos, do país que estamos vivendo, porque cremos que Tu és o nosso Deus. O Senhor morreu na cruz do Calvário, a Sua vida foi entregue pela nossa, para que pudéssemos viver uma nova vida. A nova vida nos foi dada e nós queremos usufruí-la
ao máximo, Senhor. Cada gota dessa vida que o Senhor nos der, seja uma vida nova, cheia da Tua presença e do Teu poder, da Tua graça. Por isso nos abençoe, Pai. Abençoe os Teus servos aqui. Abençoe a Tua igreja. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós. É o que Te suplicamos. E colocamos tudo no altar do Senhor para que o Senhor cuide. A começar por nós. Em nome de Jesus, o Teu Filho. É que nós oramos. Amém. Amém.